Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, melhor dizendo. E Roberto Cidade, deputado estadual do União Brasil, vai comentar para a gente. Bom dia, deputado. Obrigado por ter vindo conosco, aceito o nosso convite. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes, né, que estão nos ouvindo nesse momento. É uma oportunidade da gente falar para a população do estado do Amazonas o início dos trabalhos do Poder Legislativo, que se inicia no dia 3 de fevereiro, com a posse da nova mesa diretora para o segundo biênio da 20ª legislatura e também já com a mensagem governamental, como manda a Constituição do nosso estado. O governador já encaminhou para o senhor quais são as prioridades, projetos que devem ser apresentados, inclusive nessa mensagem que ele vai ler lá na Assembleia? Fábio, ali é o momento, né, em que o governador fala isso. É o momento que ele vai falar os projetos para 2025 e prestar contas do ano de 2024. Acredito muito que o foco vai ser na saúde, na segurança, né, no social, que esse foi o foco do mandato do governo Wilson Lima. Mas nós vamos estar lá cumprindo nosso papel constitucional, legislando, fiscalizando, fazendo nosso papel e, com certeza, trabalhando pelo nosso povo, nosso estado. O senhor falou da posse da mesa diretora, né, no qual o senhor aí vai estar como presidente, o terceiro mandato. Teve no início ali uma certa situação com a Justiça, com o STF, que anulou, achou que foi antecipada a eleição. O senhor fez uma nova eleição, se sagrou novamente presidente e agora assume novamente a presidência. Não houve aí, não há nenhum tipo de problema mais que impeça a sua posse no cargo? Olha, Fábio, é bom esclarecer isso para a população do nosso estado. 14 estados tiveram eleição novamente e todos os presidentes foram reconduzidos novamente. Tem estados aí que têm presidentes com mais tempo do que eu. Acredito que já está sanado no STF isso. A partir de agora só vão poder ter uma recondução, ou na mesma legislatura, ou de uma legislatura para outra. Estou muito tranquilo em relação a isso. Fui eleito por unanimidade dos meus pares. Na última votação, apenas um voto contrário, mas entendo também, porque não poderia votar em mim, mas nós tivemos ali sempre o apoio da grande maioria, porque a gente trabalha, né, com muito diálogo, respeitando o papel de cada parlamentar e fazendo meu trabalho também ali, ouvindo, dialogando. Acredito que o Poder Legislativo ele cada vez se fortalece, a Assembleia sempre dá a sua contribuição, cumpre o seu papel constitucional. O ano de 2024 foi um ano eleitoral, naturalmente é um ano que tem muitas polêmicas, tem muitas questões políticas, e eu acredito que nesse ano de 2025 o foco é trabalho, é o foco do parlamentar cumprir o seu trabalho, o executivo fazer o seu trabalho, né, porque quando tem ano eleitoral tem as vedações, né, então esse ano o foco é trabalhar, legislar, fiscalizar, e nós vamos estar lá na Assembleia, na Casa do Povo, de portas abertas, sempre para cumprir o nosso papel e dar a nossa contribuição, que é isso que a sociedade espera dos parlamentares. O senhor falou de eleição, o que o senhor já pôde refletir em relação à última eleição para prefeito? Que tipo de lição o senhor tirou dessa experiência? Primeiramente, eu não posso perder a oportunidade aqui de agradecer à população manauara que me concedeu mais de 180 mil votos no pleito de 2024. Foi uma experiência muito produtiva para mim como político. Eu que estou há 6 anos como legislador. Fui eleito em 2018, tomei posse em fevereiro de 2019. Depois de 2 anos me tornei presidente da Assembleia, o mais jovem da história, o primeiro mandato. Depois me candidatei novamente a deputado estadual, tive uma recondução com uma votação expressiva, graças a Deus é o nosso estado do Amazonas e com muito trabalho e dedicação e sempre respeitando também o trabalho dos demais deputados. Fui reconduzido novamente presidente, depois tive a honra e um chamado da população do nosso grupo político de ser candidato a prefeito da cidade de Manaus, uma eleição muito dura, difícil, onde tinha um candidato do ex-presidente, tinha o candidato do atual presidente, tinha o candidato da prefeito da Máquina, tinha um candidato que vinha dali das mídias sociais, enfim, que tinha saído de uma excelente votação na eleição de 2022 e apresentei meu nome para a população. Todo mundo passou por esse processo, né? Eduardo passou por esse processo de ser candidato a ser eleito, Omar também passou por esse processo, Amazonino Mendes e outros demais. Então é um processo natural. Agradeço a oportunidade. Eu acredito que a gente temos muito mais a fazer, não só por Manaus, como também pelo estado do Amazonas. Acredito que nós só estamos no começo da nossa carreira política e, se for da vontade do povo do estado, eu vou sempre colocar o meu nome à disposição. Eu
não sou um político que vou me furtar de desafios. Eu acredito que a gente tem que aproveitar a oportunidade e quem decide é o povo. Ainda falando de política, o senhor falou, deu a entender que está consciente e que cumpriu a missão de deputado estadual, deputado por 2 vezes, 100 mil na primeira, 200 mil votos agora para a Prefeitura de Manaus. O caminho natural seria deputado federal ou uma possibilidade no Executivo, no governo estadual? O que o senhor pensa, possibilidades políticas de 2026? Com certeza, eu acredito que a gente tem que aguardar um pouquinho, a gente tem que trabalhar, cumprir o nosso papel na Assembleia. Temos mais 2 anos aí pela frente, 2 anos de muito trabalho, de entregas, de projetos para apresentar, de avanços na Assembleia. Nós já avançamos muito. Eu acredito que se vocês verem a Assembleia como era antes da nossa presidência e verem como está hoje, com muitos avanços em várias pautas, né? E nós temos muitos projetos para agora, 2025. Por exemplo, eu vou criar o Centro Sensorial para as crianças autistas lá na Assembleia, Centro de Inclusão Sensorial, e também para os PCDs. Já tem na Assembleia do Estado do Ceará e nós vamos implantar aqui também no Estado do Amazonas e vai ser a primeira do Norte também a ter. Eu pretendo concluir o plano de cargos e carreira dos servidores da Assembleia Legislativa esse ano e também pretendo fazer o concurso público lá na Assembleia, que há mais de 14 anos não tem. Então nós vamos nos preparar para isso. E sempre cumprindo com o nosso papel, mantendo a administração toda em dia, fazendo uma gestão presente, dialogando e dando todos os mecanismos necessários para que cada parlamentar possa executar o seu papel como legislador da melhor forma possível. Mas sempre pensando no nosso povo, no nosso patrão, que aqui nos elegeu, enfim. Então nós estamos aqui iniciando 2025, naturalmente que já começam os bastidores da política, você vai ser candidato aqui, eu vou estar pronto para o que for preciso. Mas naturalmente, é natural que falem que eu quero ser candidato a federal. Isso aí é um passo natural, mas eu estou muito tranquilo. Acredito também que lá na Assembleia também eu não tenho problema nenhum se for da vontade, para mim também continuar lá, porque eu acredito que lá a gente consegue ter uma visibilidade muito maior aqui no estado do Amazonas. Mas vamos aguardar, está prematuro e tudo no tempo de Deus, tudo no tempo que for da vontade do nosso povo, para a gente poder tomar as decisões com calma, tranquilidade e seguir o que é melhor. Só voltando aqui rapidinho na questão do concurso, presidente, já tem esse ano ainda e já tem a quantidade de vagas mais ou menos? Não. A gente está com o planejamento para começar agora, a partir de março, reuniões internas para a gente começar a dialogar e fazer os trâmites legais, porque a gente tem que seguir todos os ritos para que a gente possa fazer ainda no final do ano. Mas isso tudo vai depender dos andamentos, dos editais, enfim, quem que a gente vai contratar, e vamos seguir dessa forma, porque a gente tem que ter muita calma com isso. Presidente, está se discutindo em Brasília a possibilidade de aumentar o número de parlamentares em todo o Brasil por conta do censo, né? Aqui, inclusive, na Assembleia já teve essa discussão de aumentar de 24 para 30 o número de parlamentares. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Sou totalmente a favor. Acredito que quanto mais deputados, mais vagas, tem mais pessoas para debater, dialogar, porque o parlamento é isso, a Assembleia é isso. É o diálogo, é a conversa, é a construção. Você não aprova nenhum projeto sozinho. Você apresenta para o plenário e, se a maioria decidir, é aprovado. Então, assim, acredito que o Amazonas precisa ter o aumento de deputados estaduais e deputados federais. Nós somos mais de 4 milhões de habitantes. Nós crescemos muito, né, a nossa população nos últimos anos. Então, é natural, é um direito nosso, mas naturalmente que tem as questões políticas que a gente vai aguardar o que vai acontecer lá na Câmara Federal, a votação. Já vi matérias dizendo que querem aumentar o número de... não remanejar, né? Não redistribuir as vagas, sim, porque vão ter estados que vão perder. Então é uma decisão que eu acredito que até meio do ano ou antes de outubro, que é o prazo, a gente vai saber o que vai acontecer. Mas eu sou a favor, eu acredito que a Assembleia tem estrutura para isso, o estado do Amazonas precisa disso e nós precisamos principalmente aumentar a nossa representação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Emendas parlamentares, a obrigação do deputado de aplicar pelo menos 50% das suas emendas em saúde. Quanto por cento o senhor aplicou? Qual vai ser a destinação em 2025? Fábio, quando a gente chegou à frente da presidência da Assembleia, a lei das emendas, ela estava escrita assim,
13% para a saúde e 25% para a educação. Nós analisamos como era no Congresso e nós fizemos aqui que as emendas impositivas, elas têm que ser obrigatoriamente 50% para a saúde. Que a gente sabe que, então, isso aí é no Congresso e também agora aqui no estado do Amazonas, isso há mais de 4 anos é assim. E eu, como parlamentar, eu sempre busco avançar. Todos os anos, em torno de 70%, 60%, até 90% das minhas emendas já chegaram a ser destinadas para a saúde. O interior do Amazonas precisa, né? Manaus precisa, e quero aqui ressaltar e dizer também que mandar emenda parlamentar não é só para a Prefeitura de Manaus. Você manda emenda parlamentar para o SECOM, você manda emenda parlamentar para o 28, você emenda parlamentar para o SPA do São Raimundo. Eu mandei emendas parlamentares para Manaus e sempre mandei, mas também para outras instituições. Então, isso tem que ser dito porque tem falado muito que os deputados não ajudam a Prefeitura de Manaus. A gente não ajuda a gestão do prefeito, mas a gente ajuda a gestão do Estado, porque quem realmente pega a maior carga das demandas de saúde de média e de alta complexidade, e também todo mundo que vem do interior vai para o 28, vai para o Delfina, vai para o Joãozinho. Então assim, eu quero ressaltar isso. E eu sempre contribuí muito com as minhas emendas parlamentares para a saúde. Isso é o meu foco, eu acredito que é dessa forma que a gente consegue apresentar ali soluções e fazer o que está no nosso papel constitucional de ajudar as pessoas que estão precisando de tratamento de saúde. Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, obrigado pela entrevista aqui, encerrando esse ciclo de entrevista no mês de janeiro aqui no Manhã de Notícias. Muito obrigado, bom trabalho, bom início de sessão, reinício de sessão na Assembleia. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço ao Ronaldo, esperamos voltar em breve aqui, Ronaldo, com você também. Agradeço a você, Fábio Melo, agradeço a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo aí pelas redes sociais. E esse ano será um ano de muito trabalho, um ano de dedicação, de empenho, de diálogo. E nós vamos sempre estar lá na Assembleia de portas abertas para receber o nosso povo e contribuindo com o nosso Estado.